Olá, tudo bem? Mais uma vez vamos falar da nomenclatura, né, dos nomes que nós encontramos e dos problemas que esses nomes nos trazem. E agora o assunto é botão, né? Normalmente nós chamamos de botão de metal aquilo que é feito de uma liga metálica e muitas vezes não sabemos especificar bem esse acessório, esse aviamento. Então os botões eles têm vários tipos de materiais, né? Então você tem, como eu falei, o botão metálico, que é feito com ligas metálicas, né? Tem o botão que é feito de plástico. Eu sei que muitos não gostam de falar que o botão é de plástico, né? Chamam o botão de massa, mas é plástico, né? No fundo a origem é o petróleo e são botões que são feitos com a estrutura do petróleo, né? São feitos de polímeros que vêm do petróleo. E aí nós chamamos esses botões de massa, de plástico. E tem os botões que são de materiais que são retirados da natureza, né? São retirados da natureza e usamos como encontramos na natureza, que é o coco, né? Aquela casca do coco, a madeira, bambu, madrepérola, né? São materiais que nós colhemos na natureza e usamos como a natureza nos fornece. Então tem essas três classes de botões. E a indústria dos aviamentos ela tem evoluído muito e tem nos dado muitas variações disso, e aí que vem a confusão. Nos botões de metal, né, nós temos basicamente três ligas fundamentais, né, que é a liga de ferro, que é aquele botão que você aproxima o ímã e o ímã cola. Esse botão ele tem, né, uma tendência à corrosão muito maior do que os outros, né, aquela mancha de ferrugem que vai deixar no local onde ele é aplicado. Você tem o botão Zamac, né, que é uma liga que é um composto, né, de zinco, de alumínio, de manganês, de cobre, que aí vem o nome Zamac, né, zinco, alumínio, manganês, cobre, sendo o K de cobre no idioma alemão. Então se vem Zamac, né? Esse botão então é feito dessas ligas, o ímã não cola, e é feito também com outro tipo de liga, que é a liga de cobre zinco, né? Que é o latão, né? Essas duas ligas, Zamac e latão, elas têm uma resistência muito grande à corrosão, né? Então você vai ter um Zamac, um produto mais pesado, né? Um produto mais robusto, e o latão, um produto um pouquinho mais leve. E o ferro tem esse inconveniente da corrosão. Então quando você for pedir um botão de metal, né, o ideal é que você defina que tipo de metal você está se referindo. Se é ferro, se é Zamac ou se é latão. Ferro você vai encontrar poucas opções no mercado, porque a tendência é que esse tipo de liga a gente deixe de fabricar por contingências que dá corrosão e também dos processos produtivos que a gente tem nas fábricas de aviamento aí. Então a tendência é nós ficarmos com o Zamac e com o latão, né? Note que esses tipos de botão de metal, né, são botões mais pesados, eles estão muito mais ligados a peças mais robustas, de tecido mais pesado, né? Como um jeans, por exemplo, como um denim, né? Então é feito para esse tipo de produto, um produto mais robusto, aonde o botão vai sofrer muita tração, ele precisa de força para resistir, né? Ele precisa ser forte para resistir, e normalmente esses botões eles são aplicados com um prego, né? Ou com um pino, perfurando a estrutura do tecido e fixando essa estrutura de botão no tecido, né? Porque ele precisa de resistência, não dá para eu colocar ali uma coluna de linha e achar que isso vai resistir. Não, são botões que aguentam uma tração maior, aguentam impactos maiores, né? Por isso que eles são mais usados em peças de jeans, né? E as estruturas mais usadas são as estruturas de fixação por pino de alumínio. Você vai encontrar esses botões também com 4 furos, com 2 furos, para usar na parte de camisaria. Mas são botões menores, né? Porque eles precisam ser menores. Porque veja, a camisaria é um tecido mais leve. Então você não pode pôr uma estrutura muito pesada de um botão. Então são botões menores, que aí você consegue compatibilizar com o peso do metal, né? E dar um botão mais leve, né? Com 4 furos, para dar um design diferente ou um apelo visual diferente.
Mas esses botões, basicamente, eles são de ligas de metal, são para peças que demandam mais força e que harmonizam com um estilo mais forte, mais rústico, como um tecido denim, por exemplo. Ou um tecido mais pesado, né? Não apenas com denim. Botão de massa, né? Ele é mais ligado às partes superiores de vestir, né? As peças que nós vestimos na parte superior, que são peças que são mais leves, né? Que vão fazer menos tração no botão, né? E o tecido é mais leve, então exige estruturas mais leves, não uma estrutura de metal, mas uma estrutura mais leve, né? Então esses botões são mais direcionados de massa, né? Que a gente conhece como massa ou de plástico, como eu disse anteriormente, são mais leves, são estruturas mais leves que se adequam, né, se compatibilizam, se harmonizam mais com tecidos mais leves. Esses botões também têm vários materiais ou vários derivados de materiais que nós temos de polímeros de petróleo. Nós temos o botão de resina, o botão de poliéster e o ABS, o botão mais conhecido aí como ABS. Esses botões de resina são aqueles botões que você, quando pega ele, é bem parecido com o poliéster, é bem parecido com o ABS, né? Mas ele vai ser mais pesado que o ABS e ele vai ter uma estrutura mais pastosa, mais densa, né? Uma estrutura que você percebe, uma estrutura mais densa, mais incorporada, mais encorpada, né? Onde você pode ter alguns relevos nela. Mas o botão de poliéster vai ser uma estrutura muito mais lisa, né? Do que menos encorpada, menos densa do que a resina. É uma estrutura muito mais lisa, muito assim leve, né? Tanto quanto a resina e mais pesado que o ABS, se você comparar as mesmas dimensões, né? E você consegue fazer muitas personalizações na superfície dele, colocar o nome, fazer relevos. Então o poliéster é muito mais fácil de você personalizar do que a resina, né? Ele te dá muito mais opções de personalização. Por isso que a maior parte dos botões personalizados estão na estrutura poliéster. E os grandes fabricantes realmente trabalham muito mais com a estrutura de poliéster do que a estrutura de resina, que é mais ligada àquele material denso, como eu falei, usado em botões sem muita personalização. Agora, o ABS é um material leve, é o material que mais se assemelha ao plástico que nós conhecemos, né? As estruturas plásticas que a gente tem. É um material mais leve do que a resina, mais leve que o poliéster. Quando você pega um botão na mão, você vai sentir ele muito leve, né? E é uma estrutura muito parecida com o plástico, né? Que é aquele plástico duro que nós conhecemos. Então você vai perceber logo de cara essa diferença. É lógico que cada material, resina, poliéster e ABS, tem a sua aplicação específica, né? Foram construídos ou foram projetados para aplicações específicas. Um para receber mais personalização, outro para não precisar receber tanta personalização assim, portanto o processo de fabricação é um pouquinho diferente. Mas o ABS também, né, é uma estrutura mais nova que a gente tem de botão e que é feito dessa estrutura leve e que normalmente leva um efeito metalizado, né? Então o ABS é aquele botão que ele tem aparência de uma liga metálica, mas é muito mais leve do que uma liga metálica, né? Então ele recebe esse banho metalizado, né? Então você vai encontrar muito botão de ABS metalizado, um banho metalizado. Então você vai achar, na hora que você se aproxima daquele botão, fala, poxa, esse botão é de metal. Na hora que você pega, você espera sentir um peso, né? E você sente um peso muito mais leve do que você esperava. Então esse é um botão de ABS com efeito, com um banho metalizado. Então um botão metalizado não é um botão de metal, né? Normalmente ele é um botão ABS com banho de metalizado, uma tinta metalizada. Sobre botões é isso. Lembrando que você pode deixar aí a sua dúvida, seu comentário, que a gente tenta esclarecer aí nos próximos vídeos. Um abraço, deixe seu like lá para ajudar a gente. Até mais.